Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. A nossa proposta é ter estudos de até 20 minutos para que você conheça o básico das doutrinas do cristianismo. Depois, para aprender mais, você deve procurar outros estudos mais longos e de excelentes pregadores fiéis à Palavra de Deus que existem no YouTube. Hoje nós vamos ao nosso 21º tema de 24, desse primeiro ciclo de estudos para tratar do tema do sofrimento humano. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. O mundo faz uma pergunta muito recorrente sobre o sofrimento no mundo. E perguntam: se Deus é amor, então por que existe tanto sofrimento no mundo e as pessoas sofrem tanto? É óbvio que esse tipo de pergunta vem de pessoas incrédulas que, na sua própria pergunta, já desacreditam na própria existência de um Deus amoroso. No mínimo, para alguém pouco crente, essa pergunta parece uma dicotomia, uma falácia. Uma coisa fora da realidade de um Deus que é amor, mas parece não ser. Mas existe pelo menos duas respostas, uma para quem não crê e outra para quem crê em Deus. Antes de responder a pergunta para a primeira opção, ou seja, para os incrédulos, seja no amor ou na própria existência de Deus, vamos relembrar algumas coisas que já estudamos e que são importantes para o entendimento dessas questões. Volte aos primeiros vídeos do canal para relembrar. A primeira delas é que Deus criou o homem e deu a ele plena liberdade para viver e fazer as suas escolhas. Ele não obriga qualquer ser humano sequer a reconhecer a existência dele, quanto mais o obriga a se relacionar com ele, já que esse relacionamento requer amor de ambas as partes. Outra coisa é que todas as escolhas têm consequências, que são da responsabilidade de cada um, e cabe assumi-las, ou no mínimo, ter que conviver com elas. E tanto Adão e Eva, como nós, os seus descendentes, temos que conviver com o problema que arrasou a raça humana, o pecado que tenazmente nos assedia dia a dia, o tempo todo. Para piorar, em terceiro lugar, o homem, de um modo geral, recusou o remédio da reconciliação com Deus, Jesus Cristo, e com isso mantém-se em rebeldia contra Deus e contra o desejo de Deus de trazer vida e abundância a quem nele crê e para todo o mundo. Vemos o noticiário dia a dia e só vemos desgraças. Vemos guerra, vemos gente passando fome, gente sofrendo com doenças e epidemias sem tratamento. Vemos a natureza reagindo à falta de responsabilidade do homem no desrespeito à criação de Deus, com terremotos, maremotos, ciclones, inundações, vulcões, sendo algumas dessas catástrofes respostas pela poluição desenfreada do ar, na terra, nos mares e fontes de água, causados pela ganância sórdida de gente rica e poderosa, ou de governos irresponsáveis, ou seja, com origem no pecado, e as consequências vêm para todo o mundo. É claro que muitas dessas coisas também estão no cenário do princípio das dores dos finais dos tempos, que já estamos vivenciando, mas isso será abordado em outros ciclos de estudos mais à frente. Acho que você já deve ter entendido sobre a origem do sofrimento no mundo. Se ainda não ficou claro, deixa eu te falar na lata. A origem do sofrimento é o pecado em suas mais diversas formas e suas consequências. E o principal, da qual decorrem todos os outros, é o de se manter rebelde contra Deus. E essa rebeldia se revela na negação e rejeição de que Jesus é o Messias enviado. Pecados meus, seus, os de pessoas poderosas e de governos irresponsáveis que abertamente se declaram ateus ou até pior, crentes nominais não praticantes, mas suas ações são totalmente contrárias aos princípios divinos. E as consequências das escolhas dos pecados vêm sobre todo o mundo e sobre cada nação. São leis
orientações ou decisões abjetas, contrárias aos princípios de Deus expressos na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ações que só fazem aumentar a ira de Deus, pois o Deus de amor também se ira, e não queira você se indispor com Ele. Vivemos em um mundo idólatra, e como já estudamos, idolatria é um dos pecados mais abominados por Deus. Temos nações inteiras completamente idólatras, seja no entendimento de que o único Deus que existe é o próprio Estado ou seus governantes, seja tendo um ou milhares e milhares de deuses. Buscam todo tipo de ajuda nesses falsos deuses, mas a ajuda, além de não vir, ainda provocam a ira do Deus Todo-Poderoso. Quais as consequências? Miséria, desgraças e desolações. O pecado é a desgraça do mundo. É por meio dele e seus mais variados tipos é que o inimigo de Deus mantém as pessoas cativas, aprisionadas e sem esperança, e muitas, em total desespero, tiram a própria vida com a pior consequência possível: viver eternamente longe de Deus. O sofrimento aqui está terrivelmente ruim? Multiplique pelo infinito. Deus será eternamente amor, mas também não podemos nos esquecer que Ele também é justiça. E justiça deverá ser aplicada a todos para punir ou para abençoar. Deus tem um princípio que também adotei na minha vida cotidiana e que vale para cada um de nós. O princípio da justiça é tratar os desiguais de forma desigual. Não existe justiça mais justa que isso. A própria lei humana adotou em muitos casos esse princípio, apesar de, nos últimos tempos aqui no Brasil, até isso ter sido desvirtuado nos tribunais de maneira absurda e contraditória, distorcendo o certo e aprovando o errado, de forma a atender a interesses escusos e totalmente indignos ou até malignos. Pelas leis humanas, por exemplo, um assassino vai receber uma pena muito maior do que um ladrão comum. Todas as atitudes maléficas cometidas por esses criminosos são crimes e pecados. Mas são crimes desiguais, então não vão receber a mesma pena. Receberão penas desiguais e proporcionais aos seus crimes, mas vão para a mesma cadeia trocar experiências e, via de regra, sair de lá piores do que entraram, mais especializados em fazer o mal. A Bíblia descreve claramente pecados bem específicos, para os quais é afirmado que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vou ler em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas e se você não se enquadra em nenhum desses pecados? Vai sair comemorando? Não vai não. Lamento te dizer, mas tem um pecado que é comum a todos nós e que está na base de todos os demais específicos: a rebelião contra Deus. Essa rebelião contra Deus se manifesta na recusa em aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É achar que só isso é muito pouco e você precisa fazer algo para merecer. É recusar a graça de Deus como o caminho estabelecido pelo Pai para se reconciliar com Ele. Então, a ira de Deus permanece sobre o mundo, pois nada que o homem possa fazer pode comparar com o sacrifício de Jesus na cruz. Mudando agora para a ótica da segunda resposta à pergunta inicial, vamos responder àqueles que creem, para explicar por que tantos cristãos sofrem, já dentro do panorama da nova aliança, ou seja, a aliança firmada por Deus a partir da vinda de Jesus. A palavra de Deus não oferece em nenhum lugar uma vida de facilidades, bênçãos, felicidade plena e sem aflições. Quem acredita nisso é partidário da teologia da prosperidade, da graça barata, onde você pode ter tudo o que desejar e você pode determinar que Deus te dê tudo o que você quiser. Essa teologia tem um dos seus mais funestos efeitos, ou seja, o triunfalismo, que prega que você
é um vencedor. Você vai ter uma vida sem problemas, sem doenças, sem dor, sem problemas financeiros, pois Cristo já venceu tudo por você e nada lhe será negado e você vai viver um paraíso na terra. É uma visão demoníaca, pois isso está completamente ao contrário do que Cristo, o Filho de Deus, viveu e ensinou. Ser discípulo de Cristo é andar e viver conforme os seus ensinamentos e não de acordo com promessas de vida fácil, que até são retiradas da própria Bíblia, em textos retirados do contexto só para justificar o falso ensino. Seguir esses falsos mestres que pregam essas mentiras travestidas de verdade é deixar-se iludir e ser tomado por sua própria ganância e assim distanciar-se dos valores de Deus. O que Jesus falou a Ananias quando este questionou a ordem de encontrar a Saulo depois que se tornaria Paulo? Em Atos 9, 15 a 16 está registrado: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Padecer é viver uma vida de luxo, de benesses, ou está mais para uma vida de sofrimento? O que Paulo viveu? E o sofrimento dos apóstolos que defenderam a fé em Cristo. Quem sou eu ou quem é você para se achar mais digno de não sofrer do que os apóstolos que foram todos martirizados, ou mesmo os primeiros cristãos perseguidos, torturados ou mortos ao longo da história da igreja? Leia o livro dos Mártires, de João Fox, disponível como e-book na Amazon, e sinta-se um nada. Quando Jesus prometeu que teríamos a vida em abundância, ele não se referia a uma vida cheia de dinheiro, de coisas materiais, de prazeres e de felicidades. Ao contrário disso tudo, ele afirmou que nesse mundo teríamos aflições, e seus discípulos e apóstolos confirmaram isso. Nenhum morreu rico e abastado, e ao contrário, todos, exceto João, foram martirizados pelo Evangelho. Mas nós queremos ser mais abençoados materialmente do que aqueles homens que morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Nos falta muita vergonha na cara. A vida em abundância prometida por Cristo tem sua realização quando o ser nova criatura experimenta a paz de Deus no coração e essa paz que excede todo o entendimento. É a partir do vivenciar essa paz, diante das maiores e piores aflições das mais diversas naturezas, é que podemos entender o que é ter uma vida em abundância. Abundância na graça e na dependência de Deus. Uma vida que independe das circunstâncias permite a você ser mais que vencedor, mesmo diante de uma aparente derrota, pois você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e a paz de Cristo não permite que você entre em desespero se você estiver firmemente ancorado na rocha. Não temos cristãos que passam por enormes sofrimentos? Temos sim, e não são poucos. Temos irmãos que seguem a Cristo e seguem fielmente e vivem em países comunistas, socialistas ou teocráticos, onde a religião é o governo de quase escravidão sobre o povo, onde esses irmãos não têm liberdade de exercer publicamente a sua fé e, por isso, são perseguidos, perdem os seus bens, são presos, torturados e mortos e não têm ONU ou qualquer organização de influência internacional para denunciar isso e exigir liberdade para o povo perseguido. E não perseguem apenas os cristãos, perseguem todas as religiões e algumas minorias étnicas. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu em sua carta em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando alguém a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo em vossos irmãos espalhados pelo mundo. Mas a gente que se diz cristão
que se julga mais importante do que aqueles irmãos, pois pregam que a prosperidade é bênção inafastável de todo cristão e vivem um falso evangelho. O próprio Jesus alertou, conforme João 16:13. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E certamente não são só os cristãos que são perseguidos no mundo por causa de sua fé. Se os cristãos são o povo mais perseguido no mundo, sejam em países hinduístas, budistas, muçulmanos ou comunistas, como uma ordem de loucos por acreditar em um Deus que não se pode ver e que eles não acreditam que existe. Então, por que simplesmente não deixar em paz aqueles que preferem ser loucos e praticarem a sua loucura? É porque morrem de medo do que Jesus declarou que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Que Deus os livre do povo passar a entender o que é liberdade. O Evangelho de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, como está registrado em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Só em países realmente democráticos é que você não vê uma perseguição ferrenha a qualquer um que deseja seguir a sua fé, seja ela qual for. Pode sim existir algum grau de intolerância na liberdade religiosa, mas isso é fruto de mentes que não entenderam a mensagem da cruz. Precisamos estar atentos e sempre em oração pelos nossos irmãos que vivem nesses países que não têm liberdade religiosa. Mas tem algo que você não pode ignorar. O galardão deles será muito maior do que o nosso. Nós que vivemos com total liberdade e mesmo assim temos uma vida cristã meia boca, sem compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas temos outros cristãos, bem poucos na verdade, com um sofrimento diferente. Eles sofrem porque, apesar de terem relativa liberdade, os seus países estão mortos para o Evangelho, ou na UTI em estágio terminal e irreversível. Esse é o caso da maioria dos países na Europa. Países que outrora foram celeiros do Evangelho e do evangelismo no mundo, que exportaram missionários para o mundo inteiro, hoje vivem em completo distanciamento de Deus. Igrejas que inventaram a escola bíblica dominical, tão comum no meio evangélico do Brasil, hoje ficam perplexos e surpresos com essa maravilhosa ideia, que eles nem lembram que foram eles mesmos que criaram. A maioria das igrejas na Europa foram fechadas e muitas delas se tornaram bares, boates, restaurantes ou casas de shows, quando não foram transformados em mesquitas islâmicas. As poucas que resistem, em sua maioria, são pontos turísticos para retratar o esplendor de um mundo antigo. No coração das pessoas, os templos foram substituídos por estádios, onde o Deus deles é o futebol, e os pastores e sacerdotes são os treinadores e jogadores famosos. A Europa trocou Deus pelas ideias libertárias e pelo relativismo cultural e progressista de um mundo pós-moderno que refuta a crença em um Deus, e as consequências estão estampadas nos jornais. Vidas sem rumo e sem esperança. O que importa é viver o presente do melhor jeito que der, pois o futuro é incerto e sombrio. E é ainda mais sombria por conta da migração aceita de imigrantes. Vou abrir um parêntese para explicar isso. E vou abordar fatos para que você não pense que eu sou um preconceituoso. Veja que agora, em 2022, a verdade é que existem bairros inteiros em cidades francesas onde a polícia não pode entrar porque se tornaram redutos exclusivos de imigrantes muçulmanos e onde a lei que impera é a Sharia. Há clubes com regras claras que têm dias específicos de frequência para os europeus nativos e outros dias para os muçulmanos. E não são para os muçulmanos que migraram, são para os muçulmanos legítimos cidadãos franceses que nasceram na França. O mesmo processo está acontecendo em outros países. Aproveitaram a democracia e a liberdade
para entrarem com total facilidade, defendida pela democracia, e podem assim exercer suas crenças, liberdade essa que não existe em seus próprios países para com as outras religiões minoritárias. Não existe mais nenhuma dúvida. Em 25 anos no máximo, se Jesus não voltar antes, a França e a Alemanha serão repúblicas islâmicas com a Sharia implantada, como previu Muammar Gaddafi, e sem dar nenhum único tiro. Ele não era um profeta, apenas conhecia a estratégia de dominação. Os governos democráticos não prestaram atenção a essa brilhante estratégia e, por isso, serão totalmente dominados. O poder geopolítico será tomado no voto, em plena paz, em razão da diferença absurda de natalidade entre os europeus nativos desses países, que estatisticamente têm menos de um filho por casal, enquanto os muçulmanos, franceses e alemães têm em média 8 filhos por casal, e filhos com direito a voto. Simples assim. Feche parênteses. Mas isso vamos abordar quando tratarmos das características de crenças e religiões mais importantes do mundo. Espero que você tenha compreendido um pouco das razões do sofrimento no mundo. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível brevemente na Amazon, teremos muito mais argumentos e muito mais detalhes sobre esses e outros temas que já abordamos. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas e ative o sininho de notificação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos entrando na reta final desse primeiro ciclo de estudos sobre as doutrinas básicas do cristianismo. No próximo estudo, teremos como tema os falsos profetas e falsos cristos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.